Muito bem! Olá, pessoal. Estamos iniciando aí mais um programa, um podcast com o Davidson Rocha, o psicanalista clínico que está conosco aqui no nosso Papo Cabeça. Muito bem, eu sou o Nelson, nem melhor nem pior, apenas diferente, feliz da vida e louco de contente de estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo esse podcast, pode tudo hoje, tá? Vocês vão compartilhando, vão marcando pessoas e vão participando, principalmente a sua participação é muito importante. É fundamental a sua participação, o seu comentário, as suas perguntas, as suas colocações, fiquem à vontade. É muito importante, repito, você está compartilhando aí, não, você está comentando aqui conosco dentro do programa, tá bom? Porque sem vocês não adiantaria de nada nós estarmos aqui. Então vamos dar início aí então ao nosso podcast do nosso Papo Cabeça de hoje, número 10. Já estamos no 10º Papo Cabeça, hein? Número 10, Papo Cabeça de hoje. Vem com a gente! Muito bem, então já estamos com 20 pessoas, vamos ver quem está conosco aqui já, a Beth Schobauer já chegando, boa noite, Beth, vai dando um feedback para a gente aí, como que está o áudio, como está esta internet, a Rita de Cássia chegando, hoje o assunto, pessoal, o assunto hoje é hábitos, os nossos maus hábitos, porque os bons hábitos não precisa mexer com eles, né? Se a gente tem bons hábitos, tudo bem. O importante é a gente consertar e fazer com que a gente melhore, pelo menos, né? Dê uma equilibrada aí nos nossos maus hábitos. Rita de Cássia chegando aí, ó. Então, a Beth está dizendo aqui, tudo ok, maravilha, show de bola. A Rita chegando também aí. Então, vamos convidar o Davidson, já estamos aí com 11 pessoas, mas antes eu queria mostrar o seguinte, que nós estamos aí com o apoio, né? Nós estamos aí com o apoio da nossa querida, da nosso querido, não é patrocinador, é um apoio que nós temos aí da Master Tintas Mafra. Master Tintas Mafra. Uhul! Master Tintas Mafra. A Master Tintas Mafra trabalha com a melhor tinta do mundo. É a Sherwin-Williams, né? Sherwin-Williams, você só encontra não, eles são especialistas, né, com essa tinta na Master Tintas Mafra, que fica ali na Marechal Floriano Peixoto 845, Marechal Floriano Peixoto 845, e o telefone deles é o 4063-1040. Então é isso aí que a gente tinha para falar da Master Tintas Mafra. Master Tintas Mafra. Vamos convidar o Davidson, então, para chegar conosco. O Davidson está preparado, está tomando banho, está jantando, está fazendo o quê, Davidson Rocha? Boa noite. Eu estou aqui me preparando para bater esse papo gostoso. Satisfação enorme estar na TV Rio Mafra. Nesse nosso trabalho de utilidade pública, como é bom poder dedicar um pouco do nosso tempo para ajudar pessoas a melhorar ainda mais a sua própria vida. Que bom, Nelson, estarmos juntos. Um abraço para todo mundo que está chegando aí, que está nesse bate-papo gostoso, nesse bate-papo cabeça. Muito bom. Quem mais aqui? O Tiago está por aqui. Opa, boa noite, Tiago. Seja bem-vindo, meu querido. Tiago? E hoje Tiago, não é? O Gerber Tiago, estava escrito ali. A Dina está por aqui também. Boa noite, Dina. Seja bem-vinda. Tá, Beth, boa noite, Davidson. Boa noite, Beth. Seja bem-vinda. Estamos todos juntos. E, meus queridos, falar sobre hábito e sobre vícios é um negócio delicado, né, Nelson? Porque são tantos vícios. Hoje mesmo eu conversei
com uma mulher que ela queria ajuda para parar de fumar. Olha aí um hábito nocivo, né? Hoje, agora, na parte da tarde. Eu ia te fazer essa pergunta, Davidson. E ela disse pra... Pode falar. Hábito, você colocou no assunto aí. Hábito é igual a vício? Nelson, existem os vícios negativos, perdão, os hábitos negativos são vícios, né? Hábito é aquilo que às vezes, Travou. né? Travou, mas já voltou aqui, já demos um jeito aqui. É aquele negócio o celular é o celular aqui que está com a bateria carregando, né? Mas já voltou, né, Nelson? Já estamos aqui tudo certo. Vou ficar só dando um toquinho ali no celular, vou ficar aqui com o dedinho no celular aqui o tempo todo, mas daí ele não vai ficar fazendo mais isso. Mas o que acontece? Quando o hábito é um hábito bom, está tudo em ordem, está tudo tranquilo, e nós precisamos de fazer essa rotina no nosso cérebro. O nosso cérebro, que nem, por exemplo, pessoas querem fazer academia. Eu não consigo, não vou, não tem jeito. Depois que você começa a fazer, passou ali 15 dias, um mês, aí aquilo se torna fácil, porque virou um hábito. O teu cérebro se acostumou naquela rotina e ele toca para frente de forma um tanto quanto automática, né? Por isso que se torna um hábito. Agora, existem bons hábitos, como, por exemplo, você fazer uma caminhada, você fazer academia, você ler um livro, são bons hábitos, né? Assistir a TV Rio Mafra aqui no Papo Cabeça, também é um excelente hábito, não é isso, seu Nelson? Vamos criar esse hábito aí agora. Toda quarta-feira o pessoal está junto aqui, aprendendo, crescendo. Então, esse é um hábito, tem que ter aqui a Mara Veiga. Tá aí, ó. Boa noite, obrigado, boa noite, Mara, seja bem-vinda. E também existem os hábitos negativos, como, por exemplo, fumar, utilizar-se do álcool e outras coisas, mas são vícios. Ou não? Davidson, é isso que eu perguntei. Hábito é igual vício? Porque, veja bem, eu posso ter o hábito de falar da vida alheia, por exemplo. Isso aí é um vício ou é um hábito? O fumar não é um hábito, é um vício. Ao meu ver, né? O que você me diz disso? O que eu vejo, Nelson? Eu vejo que o vício é um hábito que se tornou negativo. Agora, o vício, ele tem uma outra conotação ainda, que o vício é tudo aquilo que você quer parar e não consegue. Porque o hábito, nem sempre você quer parar com o hábito negativo. Agora, o vício é justamente quando você quer parar e não consegue. Eu acho que agora encaixa melhor a sua fala. Você tem razão na tua fala, tá? Então, o que acontece? O conceito de vício é quando você quer parar e não consegue. Então, digamos que você tenha um hábito negativo de falar mal da vida dos outros, como você trouxe. Isso se torna um hábito negativo se você, poxa, agora eu não quero mais falar mal, não. Vou parar de falar mal, pronto, resolvi a situação. Agora, se você quer parar de falar mal e não consegue, aí nós estamos diante de algo maior, e daí nós vamos trazer vícios para a nossa conversa, né? Entendi. Lourdes Queiroz, boa noite. Aqui está, aqui, ó. Oneli Richard. Amei sua palestra ontem no CCI. Gratidão, querida, gratidão. Foi uma palestra muito interessante, Nelson, que a gente falou sobre o Dia da Mulher, e nós falamos sobre mudanças, tá? Até usei um pedacinho, recitei um pedacinho daquela música, não sei se você conhece, daquela música da Vanusa sobre mudanças, a necessidade da gente mudar. Hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos, ressentimentos tolos, né? E a gente falou justamente sobre as mudanças que acontecem na idade e a necessidade minha avó de que falava dela. A Beth está dizendo que está bonito o cenário aqui. Boa, Beth, que bom, gostei que você gostou, viu? Vamos lá, Mara está aqui. Isso, TV Rio Mafra é um hábito que nos faz bem. Muito bem. Outro hábito que nos faz bem, o pessoal lá do Centro do Idoso também. Eles vão lá para fazer ginástica, a prefeitura apoiando, foi muito legal. Ó. Falar da vida dos outros não é hábito, é ser fofoqueiro mesmo. Boa, Mara. boa, Mara. Boa, Mara. Ó, Nelson, tá? A Joseliane está por aí também, ó, dando um oi aí, né? E até eu queria ver se a minha esposa estiver me escutando por aqui, que eu acho que ela está lá no quarto dela, lá no fundo, para colocar esse nosso link alunos, colocar o link no grupo dos alunos. Já voltou aqui, eu tenho que ser ligeiro, tem que ser rápido no gatilho aqui. Eu tenho que ser rápido no gatilho. Colocar o link lá no grupo dos alunos para o pessoal dos alunos do Davidson vir para cá também.
Mas vamos Legal. nós, Nelson. Ó, o E o que a gente Marcos aí, faz com o ó, hábito? lá de São Paulo. Marcos de São Olha Paulo, que Marcos legal, que Mustafa. legal. Tamo junto. O que a gente Ele faz com é. os vícios, Nelson? Ou com os hábitos? Ou qual que é a sua pergunta? Câmbio Nelson Tancreda. Então, a minha pergunta era essa, né? Se hábito é igual vício. Então você já respondeu, né? Agora, dá para sair do vício? Aí é que nós vamos ver, né? Arlete Cidral, boa noite. E por Aqui, ó, que quem é tão chegando aí difícil também, ó. sair A do vício Denise também? Maido Pereira, boa noite. E a Joseliane Rodrigues, boa noite, abençoados. Obrigado, querida. Estávamos aí com 21 pessoas, aí já foi caindo para 16 pessoas. Vamos fazer Vamos nós. perguntas, gente, sobre hábitos, os nossos maus hábitos. É E difícil Nelson, fazer, por exemplo, Davidson, olha pode só, falar. eu vejo eu até escrevi aqui para não esquecer, hábito. Nós temos alguns hábitos. Beber é um vício, né? Porque não consegue tal parar. Não É consegue um parar, vício. né? Agora, você beber e dirigir ao mesmo tempo, isso aí vira um automatismo, vira um hábito, né? Que a gente tem que parar de fazer isso. Para todos nós aí, né? Por exemplo, dirigir ao celular, olhando o celular. Isso são hábitos que a gente vai adquirindo durante a nossa vida, durante o nosso cotidiano, que precisa, é pernicioso, né? Aí, como você falou, né? Quando eu não consigo parar, por exemplo, eu estou dirigindo, eu não consigo dirigir sem olhar no celular, ou então vice-versa, né? Aí já é vício, né? Aí já é um vício, exatamente. E a gente precisa se perguntar, Nelson, o que está por trás do vício? Que nem essa mulher, por exemplo, que conversou comigo hoje, ela disse, olha, eu tenho vergonha de dizer que eu fumei durante a gravidez. Então eu tenho vergonha, eu me sinto mal por isso, porque ela sabe que ela prejudicou o filho. Não tem como alguém que fuma não prejudicar o filho. Inclusive o fumo passivo também. Ó. Tá o Rodrigo aqui falando aqui, ó. Boa noite, ótima entrevista. Seja bem-vindo, meu querido Arlete Cidral, tá por aqui. Dá sim para sair do vício. Eu saí do vício de fumar. Olha que legal o Arlete colocando a questão de ter saído do vício de fumar, né? E mais que está aqui, ó. Eu adoro TV Rio Mafra, nos deixa informada e nos dar alguns presentes sempre. A Mara também gosta do presente, viu, Nelson? Né? Boa noite para Maria do Carmo Carvalho aí também. A Bem, Mara tá viciada na TV Rio Mafra de ganhar presente. Vamos acabar com esse vício dela, Davidson. Não, melhor não acabar com esse vício não, Nelson. Deixa esse hábito continuar. Agora, Obrigado, por exemplo, essa mulher, Nelson, ela não queria fumar durante a gravidez. Ela sabe que isso prejudica o próprio filho, né? Quem é que quer mal ao seu próprio filho, só que ela não conseguiu parar. E aí a gente começa a entender que a pessoa quer parar e não consegue. Como assim? Alguém quer parar com algo e não consegue parar? A pergunta que a gente faz é por que não consegue parar? Por que alguém quer parar com o vício e não consegue parar? Normalmente, existe uma pulsão masoquista. Existe o que... Davis, o que é o masoquista? O masoquista é aquele que sente prazer em sofrer. Então, todo aquele que age dessa forma sente prazer em sofrer. E a gente precisa entender, tem participação aqui da Ana. Boa noite, manda um presente para Floripa. Opa! Vamos mandar para a Ilha da Magia lá. Mas esse vício é saudável, Nelson Tancreda. Muito bom de assistir a TV Rio Mafra e ganhar os presentes daqui, né? Com certeza. Agora, o que acontece em relação ao vício ali de você querer parar? Existe uma função masoquista. Então, existe algo que é mais forte que está dentro de você e esse algo é importante entender e eliminar, Nelson. Por isso que muita gente tem dificuldade de sair do vício porque não conseguiu entender essa mecânica do vício. Da onde que vem? Por que aquilo acontece, né? Isso é muito importante a gente entender para poder eliminar o vício. Câmbio, Nelson. Olha aí, ó. Lê aí. A Denise está dizendo aqui, ó, vício de fumante, uma situação que passei e ainda não consigo entender. Nem eu mesma sei dizer. Durante minha gestação não fumei, mas logo voltei. A Denise que está aqui participando com a gente. Pois é, né, Denise? Você sabia que a Arlete está por aqui, ó, tem que ser determinado, pensar na saúde com os vícios. Mas vamos lá, Arlete, entendendo essa história da determinação, concordo plenamente contigo, mas tem gente que não consegue mesmo determinado. Ó.
Eu fui fumante um maço por dia. Hoje fumo uns 2 cigarros que meu organismo me cobra. Perceba que o Marco está dizendo a mesma coisa, o organismo dele cobra. Já se tornou uma dependência química da nicotina, precisa daquilo, né? Ou acha que precisa daquilo. Em relação a fumar, tem algumas questões assim que são importantes. Não? Existe uma planta chamada lobelia, nem todo mundo conhece essa planta, a Roseli está dizendo boa noite, e a lobelia, ela tem uma substância que é muito parecida com a nicotina, ela dá uma enganada no cérebro. Então, aquela pessoa que sente aquela necessidade da nicotina, usando a lobelia, passa a não sentir essa necessidade, tá? Bem, quem mais que está por aqui? A Joseliane. Eu sou o TV Rio Mafra, adoro ver Nelson Davidson Rocha, muito top. Obrigado, Joseliane. Seja bem-vinda, querida. E vamos nós. Então, essa planta chamada lobelia, existe o extrato da lobelia, que é muito usado para quem quer parar de fumar. Então, ela faz com que, ela dá a impressão que a pessoa fumou umas 2 carteiras de cigarro, segundo os pacientes que eu já atendi que fumavam, tá? Então, mas ela resolve tudo, é só usar a lobelia e pronto, amanhã eu já parei de fumar. Não, é para quem está com vontade de parar de fumar e não consegue. Então, essa pessoa que está fazendo esse intuito e não consegue, a lobelia ajuda muito. E tem uma outra informação também importante, a Denise dizendo que precisa. Quem fuma, pessoal, tem chance muito grande de ter uma série de problemas. Onde que encontra essa planta? Beth, eu estou em falta dela lá na loja Sarasvati. Normalmente eu tenho, mas nesse momento está em falta. O fabricante está sem lobelia, eu estou aguardando para poder, porque muita gente procura lobelia lá na loja e está para chegar para a gente, tá? A Denise diz aqui, ó, lembra de mim? Quando vi o que aconteceu com o nosso pai no velório dele, parei de fumar, pois não queria morrer sem ar como ele. Ó, a Ana colocando essa situação aqui, ó. Ana, querida, vamos nós. Essa é a É a irmã da situação. Denise, né? A irmã da Denise. Olha que interessante essa colocação da parte dela, né? Mas voltando lá para a história, ó. Receita quem parar de fumar, muitos banhos por dia, perfume, cortar cenoura em palito, comer o dia e muita água. A Arlete colocando essa questão aqui também. Boa, Arlete, maravilha. Então vamos nós. A pergunta da Beth lá, hoje eu não tenho lobelia lá na loja, mas está para chegar. Mas a lobelia ela tem essa ferramenta muito poderosa nesse sentido para parar de fumar. E uma outra coisa que o fumante, quem é fumante, quem está fumando, pessoal, ou que está nesse processo de parar de fumar, ou que não vai parar de fumar, tem que usar vitamina C todo dia. Eu vou repetir, tem que usar vitamina C todo dia. Por quê? Porque a produção de radicais livres é muito grande, radicais livres dá câncer. Por isso que todo mundo que fuma sabe que tem uma probabilidade de desenvolver um câncer muito grande. E a vitamina C ajuda bastante a evitar que aconteça esta Merlin na saúde, tá? Então, vitamina C todo dia. Quem fuma tem que usar vitamina C todo dia. Aí você já Então, caiu no Nelson. vício, né? O vício, o assunto é hábito, mas aí caiu no vício, né? Sim. O hábito que... Então, você já falou que todo hábito que é nocivo, aquele que eu não consigo parar, é vício. Mas aquele que eu tenho hábito, mas eu paro se eu quiser, entendeu? Entende como eu quero dizer sobre hábito? O hábito? Porque assim, sim, ó, sim. o porquê que eu não paro? Eu tenho um hábito de fazer tal coisa. Não que eu não sou viciado naquilo, eu paro, eu posso parar, isso conscientemente mesmo, né? Falando consciente. Por que eu não paro? Eu coloquei no meu entender que pode ser um comprazimento. Eu tenho um comprazimento com aquilo, como diz o outro, né? Eu gosto. Uhum. Então eu não quero parar. Por exemplo, ser guloso. Eu sou muito guloso, eu gosto de comer coisas, mas agora eu estou me controlando. Então, quer dizer, eu não sou um viciado. Eu tenho o hábito de comer muito, né? Mas eu posso me controlar. Outra coisa, por que eu não mudo de hábito? Às vezes, né? Na minha colocação. Por causa da... Porque é a minha zona de conforto. Eu estou numa zona de conforto e eu não quero parar, não que eu não consiga. É que eu estou numa zona de conforto e para eu fazer, para eu parar com esse hábito, vai dar um trabalho para mim, entende?
Como comer, por exemplo. Eu chego em casa e tenho aquele hábito de chegar e já ir comer, como um monte de noite, né? Vou assistir um filme ali para dar uma relaxada e fico comendo, né? Aí eu estou sabendo que isso é prejudicial, né? Tem que fazer aquele jejum e tal. Então, eu estou parando, quer dizer, não é um vício, é um hábito. Eu estou certo ou eu estou errado, senhor Davidson? Tem mais gente aqui, ó. Certo, tranquilo, Nelson. Está certo em tudo que você está falando aqui, tá? Opa! Que nota você me dá? 10? 10, 10, 10, 10, 10. Ó, uma coisa é certa, depende muito da força de vontade de cada um, o Marco Antônio está dizendo aqui. Só que a gente precisa questionar também essa força de vontade, Nelson. E nessa tua fala, é preciso a gente entender que gatilho que está por trás. Por exemplo, quando você fala essa questão aí de parar de comer, eu também tenho esse problema, tá? Eu também quero parar de comer 7 horas, porque eu sei, a gente vai, em função do tempo, vai diminuindo a produção de enzimas digestivas, e faz muito bem para a nossa saúde e para o que vai acontecer daqui a 5, 10, 50 anos para frente, é a atitude que a gente toma hoje. Então, essa atitude de parar de comer 7 horas da noite é muito importante. Eu mesmo tenho essa dificuldade de parar. Nem sempre estou necessitando, né? Eu uso um chazinho, uso alguma coisa para parar. Mas vamos lá, vou falar do Davidson. Eu tive uma dificuldade grande de parar de comer uma bolachinha, um docinho que eu fazia à noite. E eu fui descobrir por quê. Meu pai, ele viajava muito a trabalho e ele demorava, às vezes, para voltar para casa, passava, às vezes, um mês fora, e no mínimo uns 20 dias ele passava fora. Trabalhou em plataforma de petróleo, coisa do gênero, ele ficava lá, às vezes em navios, e ele tinha que ficar tempo fora. E quando ele voltava, ele sempre trazia um chocolatinho para mim. E isso, eu nasci assim. Meu pai já trabalhava dessa forma antes de eu nascer. Ou seja, a minha vida inteira eu associei aquele chocolatinho da noite, que geralmente era a hora que o pai chegava, com a presença do meu pai e a saudade dele e a falta dele. Então foi difícil para mim sair disso, por quê? Mas você não sabe que aquele chocolatinho não é bom todo dia, aquela bolacha, aquilo lá. Hoje, graças a Deus, eu não uso mais isso na minha alimentação. Mas eu tive dificuldade justamente por causa dessa ligação, desse gatilho existente com a chegada do meu pai e a coisinha gostosa que ele trazia. Eu disse, pai, não tem negócio? Eu sempre perguntava para ele se tinha algum negócio para mim, né? E ele sempre trazia, tá? Então, isso, ó, a Denise está dizendo aqui, eu comia por impulso, não por fome. Demorou, mas aprendi. E às vezes tem gatilho, sabe? Nem sempre só a força de vontade consegue ajustar essa situação. Tem gatilhos. Eu vou dar um outro exemplo, Nelson. Vou deixar você falar primeiro, tá? Olha aqui, a Beth dizendo, minha última refeição, 18 horas. Ótimo, Beth, maravilhoso. Eu quero dar um outro exemplo aqui, que é de pessoas... Não, é porque, viu, Davidson, a Beth parou de comer 18 horas porque eu tranquei o armário lá, a gente está fazendo economia. Tá certo, tem que economizar mesmo. Isso muito bem, Nelson. Achei que tinha trancado a Beth, agora eu fiquei preocupado. Enquanto estiver trancando o armário, tá bom, né, Beth? O problema é começar a trancar a Beth no armário, deve complicar. Nelson, existe, por exemplo, aquele hábito de pessoas que... Dom Juan, deu uma travadinha aqui, mas já voltei. Eu esqueci de apertar o botão ali, tem que ser rápido no gatilho. O hábito do Dom Juan, aquela pessoa que tem amor objetal, sabe? Que brinca com o sentimento do outro. E a gente pensa nessa história de brincar com o sentimento do outro como um hábito, às vezes uma coisa normal, etc., e não acha que tem gatilho. Geralmente, aquelas pessoas, por exemplo, aquele homem que gosta de brincar com o sentimento das mulheres, ele tem raiva da mãe, na maioria das vezes. Tá? Muita raiva da mãe, e ele não pode descontar na mãe, desconta na namorada, na ficante, coisa do gênero. E na o inverso mãe dele, também. né? Da na mãe dele. Ele não pode descontar na mãe dele, desconta nas outras mães, né? Porque daí a menina fica lá e fica iludida e aquela coisa arada toda, ele acaba descontando nas outras mães. Mas o áudio isso, tá por ruim, exemplo... hein? Oi? O áudio tá ruim, Nelson? Tá. Espera aí, deixa eu apertar o áudio aqui. Melhorou agora? Agora tá melhor o áudio? Tá com um eco, não? Ai. Aqui para mim tá bom, viu? Estou te escutando bem. Não sei se o pessoal em casa está escutando bem ou não, mas eu estou te escutando muito bem. Tá cortando. Deixa eu ver aqui. E ele demorava, às vezes, para voltar para casa. Passava, às vezes, um mês fora. Agora deu uma travada aqui, porque eu esqueci de apertar o gatilho aqui. Tá me escutando bem? Tá tudo certo? Voltou normal?
Fala, seu Nelson. Tá ok, Eu voltou vou falando, normal. ok? Voltou normal. Voltou. Ok. Então vamos nós aqui sobre o que a gente estava falando a respeito. Agora até me perdi um pouco aqui na temática que a gente estava falando lá sobre a questão lá do Dom Juan, né? Então o Dom Juan, ele, na verdade, ele tem muita raiva da mãe. Esse que é o problema, tá? Então tem gatilho, e às vezes a gente não sabe que tem o gatilho. E quando a gente toma consciência do gatilho, muitas coisas a gente resolve na vida. Tem muita coisa que a gente não tem ideia que aquilo é um gatilho. Até, por exemplo, obesidade. Tem gente que tem obesidade, não consegue deixar de perder, de ganhar peso ou de ter uma vida saudável por causa da proteção. Pessoas que foram abusadas, por exemplo, na adolescência, na infância, mulheres que foram abusadas, o Marcos dizendo que o áudio está bom. Essas pessoas, elas usam a camada de gordura como proteção. Então, essa proteção, a Denise está tudo certo, tal. Essa proteção ali da gordura é mais ou menos assim. Se uma mulher tiver 200 quilos, nenhum homem vai querer se aproximar dela. Então, ela está protegida daquele abusador que ela conheceu na infância. Então, estamos falando de novo de gatilhos. Aí você diz, tá, mas essa mulher tem 200 quilos, ela não tem força de vontade, ela não se cuida. Nem sempre é assim. Muitas vezes tem gatilhos ocultos, tem traumas, tem angústias que provocam aquilo que está acontecendo. Vamos ver o que a Arlete está falando aqui, ó. Mas se pensar que o paladar muda a vontade de viver mais anos, vale muito a pena, a vida é muito bela, você é capaz de mudar, pense nisso. Concordo, Arlete, plenamente. A gente precisa trazer isso e, como o Nelson falou, sair da zona de conforto. Câmbio o seu Nelson. Cadê o Nelson? Tá por aí? Onde é que está o Nelson? Vamos achar o Nelson. Cadê o Nelson? Chegou o Nelson. Opa, tá aí. Tá aí o Nelson. Maravilha. O meu escutador aqui que tá ruim, sabe? Mas então bem. Não estava falhando, era só o escutador. Parece que aí, tá todo mundo Pode dizendo ser a que tá bateria. bom áudio, né? A Beth será que a bateria fraca do teu escutador, será? Não. O Davidson, então assim, ó. O que é que você acha da minha colocação agora? Vou falar um negócio aqui. Nós precisamos, para a gente consertar os nossos hábitos, assim, fazendo uma reflexão, né? Vamos supor, eu tenho maus hábitos. Os meus bons hábitos seria leitura, como você falou. Isso aí não precisa. O que a gente tem bom hábito não se mexe, deixe quieto que vai em frente. Eu quero eliminar os meus maus hábitos, sejam eles quais forem. O que eu posso fazer? Eu posso analisar o cenário, por exemplo, em que eu me encontro para ter alguma resposta em relação a esses maus hábitos. Você falou aí alguma coisa a respeito disso, né? Eu escrevi aqui, mas acho que você já se adiantou e já falou sobre isso, porque se eu analisar o cenário, o que está acontecendo à minha volta? Porque o cenário ele nos traz sinais, né? Como sinal de trânsito, ó. Abriu lá o semáforo, você segue. Fechou, você tem que parar. Se tem lá uma placa ali de contramão, você não vai entrar ali. Então, tudo são sinais. O cenário à minha volta, ele pode me dar sinais de que eu estou no caminho errado. Por exemplo, eu não sei onde eu quero chegar. Vamos supor, eu tenho um mau hábito, mas eu não sei. Por exemplo, falar da vida alheia, vamos supor. Isso é tão automático que as pessoas falam assim, você fala da vida alheia? Eu não falo da vida alheia, porque não se tocou ainda. Não chegou, ninguém deu um sinal para ele, você é um fofoqueiro. Eu estou colocando um exemplo. A própria pessoa, ela não faz isso por maldade. Vem aqui, vamos falar mal da vida alheia hoje. Não é isso. De repente você está num almoço ali, de repente você está numa roda de amigos, né? Vai lá tomar um chazinho na casa do fulano. Sabia que o Davidson, ele tem mania de comer chocolate? Eu vi lá. Isso é falar mal? Eu não estou falando mal, é uma verdade. Mas por que eu tenho que ver com a vida do Davidson que está comendo chocolate? Entende onde eu quero chegar? Está muito claro, Nelson.
Agora, nessa questão que você falou de sinais, isso é muito importante, tá? Para tudo na vida. A gente tem que observar esses sinais o tempo todo, estar vivendo o momento. Normalmente nós estamos muito preocupados com o futuro ou trazendo lembranças do passado, estamos viajando assim e dificilmente nós estamos focados no presente. E esse focar no presente nos dá a possibilidade de encontrar sinais. Olha aqui, a Denise aqui, eu tinha 120, em um ano perdi 52. Muitas situações psicológicas me fizeram mudar. Interessante essa colocação da Denise, né? E como que ela conseguiu trabalhar tudo isso? Pode trazer para cá, Denise, para a gente conversar sobre essa situação toda aí, de como é que você conseguiu fazer essa proeza, né, e alcançar esse resultado todo. Mas vamos voltando lá para Só a que pergunta ela, do Nelson. Pode falar. Davidson, ela não falou que é 120 quilos, né? Ela estava 120 no carro, daí ela passou para 50. Ah, era na velocidade? É, na velocidade. Brincadeira! Brincadeira. Mas, Nelson, vamos falar sobre essa perda de peso aí. Olha o mau hábito aqui de falar com a boca cheia. É. Mas é que vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí que é importante. Perguntar. Quando você tiver qualquer dificuldade na vida, pergunte por quê. Ah, eu estou em depressão. Por que você está em depressão? Tem gente que não se pergunta. Ah, eu tenho o péssimo hábito de falar mal dos outros. Por que eu tenho esse hábito? Ah, eu tenho o hábito de dormir muito tarde. Por que eu tenho? Tudo existe um porquê. Se a gente não fizer o questionamento, nós nunca vamos encontrar a raiz do problema. E quando você encontra a raiz do problema, tudo fica muito mais fácil. Vamos falar, por exemplo, de dormir. Tá? O Alex diz aqui, ó, tenho o hábito de levar água cada vez que saio. Quando almoço fora, peço água sem gás. Muito importante, Alex, esse teu hábito aí, é um hábito de saúde fenomenal, né? Levar a água junto e manter-se hidratada. Um dia a gente pode falar sobre água aqui, quanta coisa boa. Até tem a falta d'água causa, inclusive, depressão. Mas vamos nós. Arlete, nós não queremos saber dos seus bons hábitos, queremos saber dos seus maus hábitos. Opa, vai trazendo os maus hábitos aí. É quando isso aí. Quando você começa a perguntar, Nelson, daí começa a abrir a cabeça da gente, no bom sentido. Vem o papo cabeça, tá? Toda vez que eu pergunto, por que eu estou fazendo isso? Por que a minha vida está assim, complicada? Por que eu tenho dificuldade de tal coisa? Por que eu sempre puxo o meu tapete? Por quê? Por quê? Por quê? Existe uma resposta para esse porquê e essa resposta é a grande virada que a gente tem na nossa existência. Se você não sabe por que as coisas estão acontecendo, você vai se embolando naquilo tudo. Ó, a Denise aqui, ó, eu era muito ansiosa, não conseguia parar para fazer as refeições, comia muito rápido. Isso é muito importante, essa colocação da Denise aqui, porque sim, o comer muito rápido, ele é responsável não apenas pela obesidade, mas por diversas doenças metabólicas. Isso vai trazer pressão alta, vai trazer diabetes, vai trazer uma série de complicações nesse processo. Problemas gástricos, intestinais, disbiose, gastrite, úlcera, muita coisa é provocada por esse processo de você comer muito rápido. Mas continuando, Nelson, respondendo a tua pergunta, fazer perguntas é o fundamental. Por que eu estou agindo assim? E eu convido quem está em casa a fazer essas perguntas. Comece perguntando por que é que eu não visito a minha mãe, por que é que eu não faço tal coisa, por que é que eu não me alimento da forma adequada, por que eu não faço exercício físico, por quê? Tem um porquê por trás dessa história toda. Fala, seu Nelson, câmbio! Câmbio, Davidson Rocha. Então, tudo isso aí é um automatismo. A gente coloca no piloto automático e deixa correr. Aí a gente vai adquirindo maus hábitos, né? Porque, vamos supor, o que é que traz mau hábito? O que é que traz mau hábito? Nós podemos enumerar aí milionésimas coisas, né? Desculpa. Imagina. No cotidiano, por exemplo, eu tenho mau hábito, por exemplo, de não ligar a seta do meu carro quando vou entrar à esquerda ou à direita. Isso aí eu criei um hábito de fazer isso, né? A gente vê muito essas coisas aí. Já fazendo uma crítica... Eu tomei uma multa hoje. Hoje eu tomei uma multa. É? Tomei. Eu parei na esquina lá, tinha que descarregar uma mercadoria na empresa, na loja lá. Eu parei ali um segundinho só para tirar, o guarda passou, me chamou, pediu documento. Pediu os documentos.
disse, ô, seu guarda, não dá para fazer uma advertência só? Estou descarregando a mercadoria aqui para a loja, né? Ele disse, não, mas a multa já é uma advertência. Acabou, nunca mais eu paro ali, né? Fazer o quê, né? Mas, então, esses maus hábitos nós vamos adquirindo porque nós não raciocinamos. É por isso que eu falei da reflexão, né? A gente não para refletir. Espera aí, por que eu estou fazendo isso? Você acabou de falar, né? A gente não reflete nunca. Então, a gente deixa sempre no piloto automático. Aí, quando você vê, você está adquirindo maus hábitos, né? E isso vai se acumulando ao longo da nossa vida. Não é? A vida vai se destruindo, né, Nelson? A vida vai se acabando. As pessoas não vão conseguindo. Ó, a Beth dizendo aqui, ó, eu também sou ansiosa. Vamos falar sobre ansiedade, Beth. Podemos falar sobre isso sim. Ó, a Denise aqui trazendo aqui, ó. Eu trabalhava a uma quadra da minha casa. Chegava para trabalhar com falta de ar. Olha que interessante. Aí comecei a me preocupar, comecei a pensar no que eu queria para mim, pois sabia que bem eu não estava e se continuasse naquela situação, até quando aguentaria. Boa, Denise. E essa mudança que você fez, claro, isso traz muita saúde, né? Hoje nós temos uma epidemia, mais de 50% da população brasileira está acima do peso ou obesa, então é um problema de saúde pública gravíssimo. Até um tempo atrás nós tínhamos muita desnutrição, hoje a gente tem muita obesidade. E a obesidade unida à desnutrição também, tá? Alex, mau hábito de dormir de bruços. Pois é que faz bem. Pode falar. Câmbio. É que a Arlete, eu falei para ela colocar um mau hábito, não os bons hábitos. Ela colocou, tadinha, não precisava, era brincadeira, mas ela colocou aí que o mau hábito dela é dormir de bruços. Obrigado, Arlete, pela participação, querida. Interessante, Nelson, quando você faz entrevista para contratar em pessoa, né? Aí você diz, o que você faz de ruim, né? O que você faz de ruim? Qual que é a tua parte negativa? Eu sou perfeccionista. Eu disse, esse que é o emprego mesmo, né? Qual que é a parte? A parte minha é que eu sou perfeccionista. Então tá bom. Então tá certo. Mas o perfeccionismo, ele é um defeito, né? Nelson, sabe, né? Em determinadas situações... Faz parte do orgulho. Só que assim, ó, eu sou perfeccionista, Davidson. Eu sou perfeccionista. Eu gosto de todas as coisas perfeitas. E eu vou dizer por quê. Se eu tivesse uma empresa, agora falando sobre isso, né? Se eu tivesse uma empresa mesmo, eu só ia contratar pessoas doentes com perfeccionismo, cara, porque as pessoas perfeccionistas gostam das coisas bem feitas e tudo certinho, né? Então, assim, mas por que eu digo que é um defeito? Porque eu preciso corrigir o que está dentro de mim. Por falta desse desconhecer, desse autoconhecimento das pessoas, ou da minha falta de autoconhecimento, eu faço as coisas fora. Eu quero tudo perfeito fora, eu quero tudo limpo fora, porque está sujo, eu estou sujo dentro de mim, eu sou cheio de culpas, cheio de mágoas, cheio de um monte de coisa, e eu quero perfeição comigo, e eu não consigo isso. Isso é inconsciente, né? Isso é inconsciente. Nossa, estou dando uma de psicólogo agora. Mas tá maravilhoso a tua fala, Nelson. Continue, que está muito bom. Então, e o que eu faço? Eu faço fora. Eu vou fazendo as coisas perfeitas fora, em vez de arrumar por dentro. A hora que eu tiver tudo certinho por dentro, nada vai me atrapalhar. Por quê? Sabe por que eu sou perfeccionista? Porque as coisas que estão fora de lugar, coisas sujas, me incomodam. Elas são os meus espelhos, né? Ela é o meu espelho. Então eu vejo assim, aquilo está errado, aquilo bate, a minha energia. Tem uma porta aberta aqui de sujeira, de coisa errada, aquela energia vem e eu tenho aquele contato, né? E aquilo me afeta. Porque se tudo que nos afeta é o que nós temos dentro. Se você não tem nada dentro, nada vai te afetar, né? Coisas ruins, estou falando, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Né, Davidson Rocha, psicanalista clínico, Nelson Tancreda, metido a falar coisa.
Não, Nelson, você tem muita sabedoria, a gente sabe disso, né? E é muito importante você trazer esse tipo de informação para todos nós. E eu concordo plenamente contigo, tá? Esse é um reflexo que todos nós temos e a gente costuma tentar resolver pelo lado de fora as coisas. Aliás, no próximo programa poderia falar de toque. Podemos sim, posso dar uma pincelada sobre toque também, Arlete. Mas vamos entender um pouco mais essa temática aí do Nelson, essa questão do perfeccionismo. Existe, Nelson, quando a coisa é mais grave, tá? Não é o teu caso, eu te conheço muito bem, mas existem pessoas que, nessa questão do perfeccionismo, tá? Beth diz assim, ó, dormir de bruços é mau hábito? Depende, Beth, tem pessoas que têm problemas, têm dores, porque dormem de bruço, né? Então não conseguem, isso seria um mau hábito em função da dor fornecida. Mas para quem não tem dores, não tem problema com isso, e não há deformação na coluna em função de dormir de bruço, não vejo problemas. Mas vamos nós aqui mais adiante. Então, tem pessoas que são tão perfeccionistas que elas não fazem nada. Elas não começam nada. Por quê? Porque tem medo de não ficar perfeito. E elas acabam não vivendo por medo de alguma coisa dar errado. Esse medo de que aconteça algo errado faz parte do perfeccionismo. E isso precisa ser entendido de onde vem. Na maioria das vezes é um trauma relacionado lá com os 2 a 3 anos de idade, tem a ver com a saída das fraldas, e tem a ver com outros processos masoquistas que a pessoa realiza. Não estou falando do teu caso, Nelson, eu te conheço, mas tem pessoas que têm um perfeccionismo muito maior do que o seu e que acabam ficando travadas na vida porque não conseguem fazer nada adiante. Isso tem tratamento, isso tem uma visão que se pode se abrir nesse tocante. Sempre se perguntando, o seu Nelson Tancreda Câmbio, cadê o Nelson? Onde é que está o Nelson? Estou aqui, Tamo sem nós. mais perguntas, meritíssimo. Opa, tem perguntas aí pra gente? Não, o pessoal está Não perguntando tem, o hoje, né, pessoal Nelson? parou de fazer pergunta, não querem saber Nelson, mais nada aí, a pessoal. gente tem que falar de novo daquele negócio das dores nas costas. Eu nunca vi um programa para tanta pergunta, né? É verdade, Como falar o sobre povo está cheio dores, de né? dor, né? E, Nelson, só dá uma palhinha do toque lá, transtorno obsessivo compulsivo, para o pessoal entender um pouquinho. O que é esse Isso. transtorno, tá? Você pergunta aí, né? Transtorno obsessivo compulsivo é aquela pessoa que ela tem uma compulsão tal que ela não consegue parar, ela tem uma fixação em determinadas coisas. Por exemplo, tem gente que tem esse transtorno em lavar as mãos. Então a pessoa lava 50 vezes a mão, 100 vezes, ela está conversando contigo, ela para, lava a mão, volta. Tá, mas lavou a mão para almoçar? Não, não. Só lavou a mão o tempo inteiro. E daí começa de tanto lavar as mãos, acaba destruindo a camada da pele. Tem pessoas que têm dores terríveis, têm a pele toda desgastada, às vezes fica em carne viva, de tanto lavar as mãos tantas vezes. Isso existe, Davidson, claro que existe, é muito comum. É um tipo de toque. Tem outros tipos de toque, da pessoa voltar a ver várias vezes, fechou a porta, né, e ficar vistoriando certas coisas muito tempo, e outros transtornos Não obsessivos pisar em compulsivos. linha, né? Não pisar em linha, claro, e muito mais, tá? Tem muitas coisas que as pessoas agem dessa maneira. Da onde que vem isso? Todo o transtorno obsessivo compulsivo, essa obsessão propriamente, ela vem de uma violência recalcada. Então a pessoa passou por uma violência que ela não conseguiu expressar, ela não conseguiu colocar aquilo para fora, tá? Então vem um pensamento obsessivo e depois vem o toque, e antes desse pensamento, o pensamento obsessivo é uma coisa que não para na tua cabeça. Isso provoca insônia, por exemplo. Se trata pessoas com insônia tratando o pensamento que não sai da cabeça. Imagina que você vai dormir e aquele pensamento fica ali te corroendo. Mas a fulana fez isso, não devia ter feito aquilo. Não sei quem não pode falar assim comigo. E aquilo fica durante a noite e você não consegue dormir. Então, existe sempre uma violência recalcada. O que é violência recalcada? Você quer falar algo e as pessoas... E você não conseguiu falar, não conseguiu expressar, não conseguiu dar a sua opinião, não conseguiu se defender daquela violência. Então fica algo que explodiu para dentro. Isto é a raiz do toque. Então é importante ressaltar que quem tem toque precisa não passar debaixo da escada, a Arlete está dizendo aqui, né? Isso já é mais superstição, né, Arlete? Não sei se seria bem um toque, sabe? Vixe, eu sempre confiro as portas, a Beth está dizendo. Mas conferir as portas, Beth, eu também confiro. Às vezes esqueço de conferir, o carro dorme aberto. Já aconteceu isso comigo, tá? Esses dias dormiu aberto, cara, e daí entrou água dentro. Ó, olhar embaixo da cama todos os dias antes de dormir. Pode ser um toque ela aí, ou não, tá?
Mas o que acontece? Travou. Pode ser ou não. E o transtorno, pessoal, é importante entender. O que é um transtorno? Transtorno é aquilo que te transtorna. Travou, Então, Davidson. eu tô escutando bem, Nelson. Tá tudo de Travou. bom aqui. Cadê? Tá parado ainda? Voltou? Já voltou? Não voltou? Como é que tá? Como é que tá Voltou? Tô sendo? bem aí ou tô travado? O Davidson Ai, está ai, ai. travado. Ai, 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 Nelson. Para mim aqui não aparece. Melhorou? Voltou? Voltou, Beth. Eu aqui parece que eu tô bem aqui. Eu tô te escutando bem, tá tudo de boa aqui, mas eu não tô Tá, sabendo se eu tô travado ou não. tá Pessoal, travado aqui, tá Davidson. travado aí? Olhar Tá embaixo da travado. cama todos os dias antes de dormir. Eu vou falando aqui, Nelson, até você ver que eu destravei aí, tá? Você tá travando aí? Pessoal, é importante a gente entender o que é um transtorno. Transtorno, mas o meu áudio tá funcionando bem, né, Nelson? Pelo jeito o áudio tá bom, né? Só a imagem que tá travada. Ou não, ou tá tudo travado. O pessoal que está em casa, está me escutando bem? Está assistindo aí? Peraí. Agora parou o Nelson, agora travou o Nelson aqui também. Está ajeitando lá as coisas lá. Eu vou falando, qualquer coisa eu falo de volta. Se tiver, de repente vai que o pessoal está escutando e está indo bem, né? Mas ficou ali, a Laís ficou parado ali, olhar debaixo da cama todos os dias antes de dormir. Então, pessoal, falando sobre transtorno, transtorno é uma coisa que traz um desconforto muito grande. Se não trouxesse desconforto, não é transtorno. Então, que nem a Beth falou, eu vou lá e confiro se a porta está aberta ou está fechada. Quando você confere algo desse gênero, né, não é um transtorno, porque isso não te traz nenhum tipo de problema. Agora, se você conferir 20 vezes a porta, sim, diante de um transtorno, porque daí a situação é diferente, é algo que está te trazendo problemas. Então, o transtorno é toda vez que isso começa a interferir na tua vida e começa a trazer problemas para a sua vida. E fala, Nelson, tá me escutando bem ou não tá escutando nada? Tá travadão lá o Nelson. Não sei, tá me escutando Eu não bem? estou ouvindo aqui o Davidson. E o meu celular também não está aqui. Agora deu uma travadinha aqui que eu vi de cá que eu estava falando contigo e acabei não apertando o botão aqui. Vamos Por nós. que meu celular não funciona? Eu não estou entendendo. O pessoal em casa tá escutando o Davidson, tá vendo o Davidson? Será? Eu não estou ouvindo o Davidson aqui, peraí. Eu não estou ouvindo o Davidson. Pode ser que seja problema no fone do Nelson, mas vamos ver. Eu não estou ouvindo aqui, mas vamos em frente. Pessoal, você tá ouvindo? O pessoal está ouvindo aí? Aqui diz que ó, tudo Isso, ok. tudo ok. Aqui, Aqui Alex, está tudo não. ok, ó. Aqui não, Tá Denise diz que normal. não. Tá normal a Daniele Antunes, Estou tá normal. assistindo de Itapoá. Parece que Tudo tá funcionando aí, ok. tudo ok, ó. Agora está tudo Então ok. vamos adiante. Para Então, mim tá tudo está ok tudo agora, a Beth ok. falou, ó. Beleza, então, Pra mim tá beleza. tudo certo, Obrigado, beleza. gente, pelo feedback. Obrigado, Isso, gente. gratidão aí pela participação. Você Pode falar, continua, Nelson. Câmbio. mas o Davidson está com a imagem travada, né? A sua imagem está travada, Davidson. Hã? Não está travado? Não. Então tá. Continua aí, Davidson, que eu vou tentar melhorar para mim aqui. Vai lá. Beleza, Continua beleza, aí. tranquilo. Então, como a gente estava falando, transtorno é aquilo que traz problemas. Se não traz problemas, não é transtorno, tá? Então, aí que a gente tem que investigar, que tem que buscar o que está acontecendo. Mas é muito importante a gente entender, tá, o que está se passando e mexer nessa situação. Saber de onde é que vem, que violência é essa que você está sofrendo, da onde que isso te trouxe problemas na vida, como é que você consegue mexer com tudo isso, arrumar essa situação toda na sua existência, tá? Então, essa violência, que violência recalcada foi essa? O que é que você passou na vida que te trouxe esse transtorno e que você precisa resolver? E, pessoal, falando aí em vícios, né, a gente falou do transtorno obsessivo compulsivo, em vícios, em hábitos, é muito importante a gente saber também que boa parte dos nossos vícios, dos nossos hábitos, vem dos nossos pais. Então, precisamos observar isso também. Por que eu ajo assim? Muitas vezes nós repetimos
os padrões dos nossos pais. E é importante deixar isso com eles. Deixa aquilo que eles passaram, a vivência, a experiência dos nossos pais, as angústias para eles. E a gente vive a nossa vida de uma forma diferente. Não precisamos seguir o mesmo padrão. Até a Beth falou de ansiedade ali, é um tema muito interessante da gente trazer, porque ansiedade é algo que nos mata, algo que nos destrói. E também precisamos fazer a pergunta de sempre, né? Por que que eu tenho ansiedade? O que que me leva a ter ansiedade? Por que que eu sinto ansiedade? De onde que vem essa ansiedade? E a ansiedade ela tem causas emocionais e tem causas também fisiológicas. Você sabia que existem alimentos que podem aumentar a sua ansiedade? Alimentos que podem baixar a sua ansiedade? Sabia que a falta de determinadas vitaminas, que nem a vitamina D, existe hoje uma epidemia de falta de vitamina D, de falta de vitamina B12 e de falta de magnésio. E esses três elementos, é importante você consultar um médico, um nutricionista e investigar sobre isso, porque esses três elementos podem trazer para você problemas de ansiedade orgânica. Tá, Deus, mas ansiedade não é a ansiedade que está relacionada ali. Nelson, quando quiser chamar, entra, viu, Nelson? Essa ansiedade não é aquela ansiedade apenas emocional, não. Existe a ansiedade emocional, existe a ansiedade fisiológica. E você pode ter as duas também. Então, parte pode ser fisiológica, parte pode ser emocional. E a gente estava falando sobre o mau hábito de comer a Denise dizendo que eu estou tomando vitamina D, muito importante, Denise. E acompanhar, né? Não apenas tomar, mas acompanhar, verificar os exames, ver se está funcionando, se o melhor é a em cápsula ou se o melhor é a líquida. Eu, por exemplo, faço reposição de vitamina D líquida sublingual. Eu gosto dessa porque foi que me trouxe mais resultados. E a vitamina D me ajudou muito, né, na minha trajetória e, inclusive, para também baixar a minha ansiedade, porque eu já fui muito ansioso. Hoje, graças a Deus, a situação é diferente. Então, baixa de vitamina D provoca ansiedade, baixa de vitamina C provoca ansiedade. Aquelas pessoas que não comem frutas, né? Como é importante os cítricos e as frutas como um todo, pode trazer vitamina C. O funcionamento do intestino, uma pessoa que tem intestino constipado, aquela pessoa que tem dificuldade para ir no banheiro, são pessoas que têm muita ansiedade. O nome já diz, a pessoa fica enfesada, então ela fica agoniada, fica nervosa por causa do intestino que não funciona. Veja quantas coisas que a gente falou, água, a desidratação traz uma ansiedade tremenda. O dormir mal também traz ansiedade. Então, aquela pessoa que tem o mau hábito de comer, como eu que estava comendo agora há pouco aqui, um pãozinho de queijo, a pessoa que um pão de queijo sem queijo, aquele pãozinho de polvilho, né? Mas a pessoa que come muito tarde, ela não vai ter uma boa qualidade de sono. E se não tem uma boa qualidade de sono, acaba tendo ansiedade porque não descansou da forma adequada. Então, tem muitas coisas que podem provocar ansiedade e muitas maneiras de você trazer esse relaxamento, trazer essa tranquilidade para a sua vida, melhorar muito a sua qualidade de vida através de mudar a sua alimentação e os seus hábitos também. E falando sobre ansiedade, um hábito que a gente precisa cultivar, pessoal, é o hábito da meditação. Meditar é tudo de bom e eu convido a todo mundo que está assistindo essa live para vir fazer uma visita para mim aqui no Sarasvati Therapeutic Ashram. Toda sexta-feira, das 19 às 20, a gente medita aqui. O Nelson já esteve por aqui. Você quer vir aqui fazer uma visita, fazer uma aula experimental? Eu espero vocês aqui no Sarasvati Therapeutic Ashram para fazer essa participação. O Nelson, a hora que quiser participar aí, fique à vontade, enquanto ele não entra, que está mexendo lá nos equipamentos, eu vou continuando a conversa aqui com vocês. Então vamos lá, tem mais coisas que geram ansiedade. Eu falei da falta da vitamina D, da falta da vitamina B12, da falta do magnésio, magnésio que toca o nosso sistema nervoso parasimpático. Eu falei da falta da água. Eu falei, você faz reiki? Pergunta a Arlete. Sim, Arlete, eu faço reiki e eu sou mestre em reiki. Então, nós temos um curso de reiki
no dia 23. Então, na próxima sexta-feira, nós teremos roda de cura xamânica, vale muito a pena. Processo 10. Pode falar, Nelson. O Nelson chamou. Davidson, eu estou com um problema. Pode problema falar. Aqui no meu aparelho, sabe? Espera aí, agora voltou para mim. Fala aí, voltou, Davidson. Tá de boa. Tranquilo. A Arlete está perguntando se eu faço reiki. Eu disse que eu faço reiki e que quem quiser se tornar um reikiano, eu vou dar aula, vou dar um curso de reiki no dia 23 agora desse mês. Sábado agora nós teremos roda de cura xamânica e no outro sábado nós teremos curso de reiki nível 1, que é para principiantes. Para você pode se auto-aplicar, pode usar o reiki para aplicar na sua família. E, em função do tempo, você pode aplicar em outras pessoas também. Mas a pergunta da Arlete ali, se eu faço reiki, faço sim, Arlete, adoro o reiki. O reiki é uma ferramenta muito boa para a gente aprender a meditar também. Reiki e meditação se misturam. A Beth diz aqui, ó, quando fico ansiosa, minha respiração fica curta. Interessante, Beth, porque a respiração curta, tá, que tem a ver com ansiedade, é o contrário da respiração profunda, que tem a ver com relaxamento. Quando a gente quer relaxar, né, a gente faz aquela respiração profunda, né, ou segura, conta até 10, quando você não quer explodir. Tudo isso está relacionado com acessar suas emoções. A respiração curta não deixa você acessar as emoções. Aquelas pessoas que têm a respiração sempre curtinha são pessoas que têm dificuldade de acessar as emoções, tá? Então não é só você, não. Todo mundo que fica ansioso fica com a respiração curta, isso tem a ver com o acesso ou não às nossas emoções. Por isso que a gente precisa aprender a fazer respiração profunda, acessar nossas emoções, curar as nossas emoções e fazer essa grande virada na nossa vida. Isso daí, seu Nelson Câmbio, quer falar algo, Nelson? Quer trazer alguma outra informação? Davidson, pergunta? Pode falar. Eu continuo com um problema aqui. Você quer falar sobre o... Você quer falar sobre o ashram? Lá vai ter aquele da fogueira lá, como que é? Os cursos, vai isso. Eu falei agora há pouco, Nelson, sobre os dois cursos, tá? Mas eu repito aqui. Que até a pessoa está perguntando do reiki, eu falei do reiki, falei da roda de cura. Roda de cura, pessoal, porque a roda de cura, ela é um trabalho que é usado, ainda é usado pelos índios, principalmente os índios norte-americanos, onde, através de uma respiração muito profunda, você consegue entrar em estados alterados de consciência. Que negócio é esse de estados alterados de consciência? Você viaja, você sai de si mesmo, você mergulha no seu inconsciente e mergulha nessas coisas mal resolvidas para fazer uma espécie de tratamento mais profundo. Tá? Então, essa entrada em estados alterados de consciência é o que a gente vai fazer aqui no sábado. Depois eu vou trabalhar a ressignificação. Se você assistir os depoimentos de quem fez, eles colocam questões assim maravilhosas, transformações realmente da vida através desse estado alterado, através da roda de cura xamânica. E no outro sábado, no dia 23, nós teremos o curso de Reiki nível 1, que é o começo de tudo, é o princípio dessa trajetória, curso de Reiki nível 1. A Beth está agradecendo pelas informações aqui. Eu que agradeço, Beth, e todos que estão aí nos assistindo até agora. Então, é muito importante a gente pensar, tá, nesse processo de mergulhar na meditação, de encontrar esse relaxamento. Eu hábito, todos os dias eu medito, realmente eu medito antes de trabalhar, 5h30, por aí, é um horário que eu gosto de meditar, eu faço isso todos os dias, e antes de dormir também. Tá? A Denise, que gostaria de participar da roda. Seja bem-vinda, Denise. Entre em contato com a gente através da loja Sarasvati, lá que a gente passa todas as informações. Tá? A mudança é gigantesca, vale muito a pena. Você pode ter certeza disso, que muda a vida completamente através desse resgate. Davidson, quer que eu coloco aqui, ó? Você quer? Eu vou colocar aqui o videozinho lá da fogueira? Pode colocar o vídeo da fogueira, não tem problema não. Não queimando o celular, tá valendo, Nelson. Vai lá. Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um convite especial para você, roda de cura xamânica. Isto, aqui no Sarasvati Therapeutic Ashram. O que é essa roda de cura?
Os indígenas, há centenas de anos, milhares de anos, tá? Trabalham muito com essa energia da natureza, com o resgate da alma, e a gente vai trabalhar através de diversas técnicas, esse mergulho no inconsciente, esse processo para trazer harmonia, equilíbrio, paz, para trazer muita luz para a gente. Através do resgate da alma, onde o xamã tem essa condição de mergulhar no inconsciente, de trazer os traumas, as angústias. Muitas pessoas que já participaram desse evento dizem que foi a melhor experiência de suas vidas. Eu tive a oportunidade de estudar por muitos anos a respeito do xamanismo e até mesmo de conviver entre os índios por algum tempo e aprender um pouco mais. Te convido para vir aqui. Isso aí, seu Nelson, roda de cura xamânica. E justamente o pessoal aí que tiver interesse, entre em contato com a gente, as vagas estão se encerrando, né? E o curso já é daqui a 2 dias, essa vivência propriamente, em que nós vamos trabalhar todo esse processo. Vai ser um prazer enorme ter vocês junto com a gente lá no Sarasvati Therapeutic Ashram. Nelson, quer mandar alguma pergunta? Tem alguma outra coisa? Alguém que queira saber algo mais? A gente pode trazer. E, claro, é muito importante a gente falar de saúde também em outro momento. Aquela que a gente fez, aquela live que a gente fez sobre dores, realmente o pessoal tem uma participação muito grande, né? E podemos falar sobre insônia, tem gente que falou sobre insônia aí, a gente pode falar sobre menopausa, tantas mulheres sofrendo com a questão da menopausa e tantas outras coisas que a gente pode trazer, explicar como é que faz, como é que trata, como é que resolve tudo isso, problemas de pele, tem muita coisa que a gente pode trazer aí, algo natural para ajudar as pessoas, falar de saúde, falar de dor de estômago, falar de problema intestinal, falar de insônia e tantas outras coisas importantes. Tranquilo, senhor Nelson? Tá na escuta? Câmbio. Davidson, eu continuo com problema aqui, mas então acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Claro, estamos com 1 hora já, né? Agradecer você aí pela participação, por estar conosco. Agradecer aqui o apoio também da Master Tintas Mafra. Master Tintas Mafra. E a gente volta aí a semana que vem, aí, se alguém quiser colocar o assunto para a semana que vem. Já colocaram aí toque, né? Mas você já falou sobre o toque, né? Falei sobre o toque. Então, para mim, você está travado e o áudio está horrível. Eu não estou entendendo nada do que você está falando. Eu estou trabalhando aqui no escuro. Eu estou te escutando muito bem, Nelson. A Beth está me dando uns feedback aqui, né? Eu estou te escutando muito bem, tá? O resto aqui, para mim, está tudo excelente. Tá? Acho que é o aparelho mesmo. Está todo mundo ouvindo bem, está todo mundo entendendo, vendo. Só eu estou no escuro aqui, eu estou no escuro. Então, a Denise aqui, ó, muito bom bate-papo. A Beth, para mim, está tudo certo. Maravilha. Então, está acontecendo só comigo aqui. Acho que é merecimento, né? Deve ser. Deve ser. Então, tá. Eu agradeço aí, então, a participação de todo mundo aí. Muito obrigado, né? Se você quiser... Hã? O quê? A Elenir Grosso gostaria de cuidados com a pele. Coloca lá, era só um pouquinho aí. Deixa eu colocar aqui que a Beth está me dando um toque aqui que tem alguém falando alguma coisa aí. Perguntando? Está perguntando aí alguma coisa. Peraí. Vamos lá então. Arlete, é isso, Beth? Não, a Elenir. A Elenir aqui, ó. uma sugestão. Gostaria de cuidados com a pele. Ela está sugerindo o próximo vídeo que a gente pode fazer de cuidados com a pele, Nelson. Nós falamos disso semana passada, né? Foi falado semana passada, exatamente. Das belezuras das mulheres. Com certeza. Dá uma olhadinha lá, Elenir, dá uma olhadinha lá na live passada, número 9, sobre as belezas das mulheres. E aqui exatamente. A Arlete está dizendo, participo de um reiki online. Eu imagino como deve ser presencial. É fenomenal, Arlete. Reiki é tudo de bom, é uma energia fantástica. E é importante te ressaltar que Reiki tem reconhecimento e recomendação da Organização Mundial de Saúde. Não tem vínculo com religião nenhuma. A Vilma está dizendo aqui, eu estou com desgaste do fêmur.
e não estou melhor. O médico só mandou tomar anti-inflamatório. Vilma, querida, o anti-inflamatório que o médico manda lá é importante, mas ele é paliativo, né? Ele não resolve a situação. O que precisa fazer, né? Claro, tem que ter a conversa lá com o teu médico, mas tem muitos suplementos que ajudam muito. A gente pode trazer isso numa próxima conversa, afinal de contas, nosso tempo já está esgotado. Mas traz essa tua pergunta aí na próxima semana que a gente conversa a respeito de como é que você consegue melhorar tudo isso, aí dessa questão do seu desgaste, tá ok? A gente vamos falar sobre produtos naturais, sobre ervas medicinais que podem ser utilizadas para ajustar esse tipo de situação e podem ajudar muito. A Helenira aqui está dizendo, beleza, obrigado. E nós, querida, pela sua participação aí, sejam todos muito bem-vindos. E vamos para a caminha, seu Nelson, cada um para a sua caminha, né? Mas vamos para a caminha, né? Beleza, então. Muito obrigado, Davidson. Obrigado por você estar aqui conosco novamente. Até a próxima semana, então, na quarta-feira, 21 horas, de novo. Não estou ouvindo nada que o Davidson está falando. É que eu não estava falando, agora é que eu estou falando, por isso que você não estava ouvindo. Aqui, você não estava ouvindo porque não estava falando. Obrigado, Arlete. Obrigado, Arlete está agradecendo ali. Dividir conosco seus conhecimentos. Nós que agradecemos aí a sua participação. A Vilma também aqui, ó. Beleza, obrigado. A Beth, boa noite. A Denise, boa noite. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração. Davidson, fala aí as suas considerações finais. Eu me despeço aqui, que eu estou no escuro. Tá bom? Fala aí. Faz para mim a minha vez aí se despedindo e chamando Pode deixar. Vinheta. Chama a Pode vinheta deixar que eu chamo a vinheta aqui, só me despeço aqui e já chamo a vinheta. Meus queridos, gratidão a todos por mais esse momento. É sempre importante a gente pensar nos nossos bons hábitos, em criar bons hábitos na nossa vida, porque a vida vale muito a pena. É o bem mais precioso que a gente tem. O que você tem de melhor? É o meu carro, é a minha casa, é a minha esposa, é o meu marido, é meu filho. Não, meu querido, o que você tem de melhor é a sua própria vida. Então, traz isso de uma forma profunda para você fazer o melhor pela sua vida, o melhor pela existência, o melhor pelas pessoas que você ama. Então, é muito importante se cultivar bons hábitos e se planejar esse futuro para que seja de forma mais equilibrada, mais tranquila, para que se tenha muita saúde, muita paz. Então, fica aqui o nosso recado, pedindo sempre que você questione para saber o que está acontecendo. Uma boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro. Segue aí a vinheta do canal. Abraço forte a todos.